Qual será o significado simbólico dos órgãos do sistema digestivo e dos problemas nesses órgãos? Vamos ver isso sob a ótica da biodescodificação, da metafísica, da bioneuroemoção e da metamedicina, ok? Lembrando que a bibliografia citada neste módulo está nos materiais para baixar no final do curso. E você vai ter um arquivo descritivo para você consultar, ok? Então, vamos para a aula de hoje. Segundo a bioneuroemoção, a cavidade boca-faringe, cujo sentido biológico é o de agarrar a porção de alimento vital para a nossa sobrevivência, tem o simbolismo no qual o nosso inconsciente encara o alimento como algo subjetivo. E esse algo subjetivo é interpretado também como algo vital para a nossa sobrevivência. Pode ser uma casa, um companheiro, filhos, trabalho. Além disso, o significado simbólico da boca também se refere à comunicação. Se refere à nossa capacidade de nos expressarmos através da linguagem. De acordo com a metamedicina, os lábios e a boca representam a nossa capacidade de nos abrirmos, de nos expressarmos, tanto verbalmente quanto não verbalmente. E os problemas nos lábios podem estar relacionados com aquilo que uma pessoa recebe ou deixa de receber, com aquilo que ela expressa ou deixa de expressar. E Val Capelli e Gasparetto, no livro, na coleção Metafísica da Saúde, no volume 1, explicam que quando uma pessoa fica irritada ou engole sapos em eventos do dia a dia, quando ela não aceita situações do meio em que está inserida ou não aceita as atitudes das pessoas do seu convívio, então ela acaba ficando vulnerável a sofrer inflamações na faringe. E com relação aos dentes, segundo os autores, eles estão relacionados com as decisões, a vitalidade e a agressividade, ou seja, os problemas dentais têm a ver, entre outras coisas, com a dificuldade para tomar decisões e impor limites. Uma amiga minha, que é uma terapeuta com muita experiência em casos de doenças físicas, me disse que os problemas nos dentes podem ser também por memórias transgeracionais, ou seja, descendentes de pessoas que enfrentaram fome extrema, guerras que limitaram o acesso a certos alimentos, elas podem desenvolver problemas dentais. Já o esôfago, segundo a bioneuroemoção, está ligado àquilo que nós não conseguimos engolir. Sabe aquelas expressões que usamos do tipo, ai, fulano não me desce? Então, faz muito sentido. O simbolismo do esôfago tem a ver com situações ou emoções indesejadas, com problemas que nós consideramos inaceitáveis ou injustos e que, portanto, nós não conseguimos engolir. Já os problemas no estômago estão ligados à negação das emoções. Então, muitas vezes a pessoa pode ficar remoendo os eventos na cabeça e gerando uma fermentação no estômago. Ela pode julgar as coisas de forma muito precipitada ou simplesmente é difícil para ela elaborar aquilo que é novo. Claudia Rainville, no livro Metamedicina, explica que a indigestão está ligada à falta de aceitação. O vômito está ligado com ideias ou com situações que nos provocam rejeição. As dores estomacais têm a ver com situações que nos parecem injustas e que nos machucam. E em caso de ardores e de gastrites, nós ficamos indignados. Quanto ao fígado, seu sentido biológico está na gestão dos nutrientes provenientes da digestão dos alimentos. De acordo com a biodescodificação, certas patologias hepáticas podem estar relacionadas com memórias de fome.
Essas memórias podem ser vividas devido a desastres naturais, guerra, etc. Mas também podem pertencer ao nosso clã, à nossa família. Quando essas memórias são uma herança de família, a pessoa pode ficar com medo de perder o emprego ou com a sensação de que vai faltar comida. Para a metamedicina, o fígado representa a adaptação ou a falta de adaptação quando nós nos sentimos zangados ou indignados. Mas a metamedicina concorda com a biodescodificação no que se refere à ansiedade e às preocupações com dinheiro, trabalho, casa, questões materiais. Assim como para a medicina chinesa, o fígado está relacionado com a ira, né? Então, para a medicina chinesa é isso, e para a metafísica, o fígado produz energia agressiva. E para que essa energia agressiva? Para que nós possamos impor limites e manter a nossa integridade. Lise Bourbeau, no livro Obedeça Seu Corpo, fala que as pessoas que sofrem de problemas hepáticos costumam ser o tipo de pessoas que não se ofendem, por quê? Por se sentirem indefesas. Quando elas passam muito tempo reprimindo sua ira, em vez de ter um ataque de ira de repente e desabafar, estourar, elas fazem o quê? Sofrem uma crise hepática. Quando um consulente sofre problemas no fígado, precisamos analisar principalmente 2 chakras e com mais atenção a gente deve fazer isso. O já citado plexo solar, que é um chakra principal, mas eu recomendo analisar também o chakra hepático. O chakra hepático é um chakra secundário que se encarrega de desbloquear toda a energia que será processada no estômago e no fígado. Mas não se preocupe, porque no módulo dos chakras nós vamos falar um pouco deles, dos chakras secundários. E o pâncreas? O pâncreas é um órgão único, já que funciona como órgão e funciona também como glândula. Como órgão, ele decompõe os alimentos em moléculas mais simples. Como glândula, ele metaboliza as moléculas nutritivas, distribui ou as acessa quando é necessário. Simbolicamente, como órgão, o pâncreas se encarrega de desfragmentar situações que são difíceis de digerir. E como glândula, o pâncreas tem a ver com o acesso àquilo que nos nutre no nosso ambiente, no nosso meio. Para a metamedicina, o pâncreas tem a ver com o nosso valor, com a nossa alegria de viver. Então, a tristeza, o sentimento de inferioridade ou de justiça e a amargura podem se manifestar como hipoglicemia. Val Capelli, e Gasparetto acrescentam a ansiedade como uma das origens da hipoglicemia. Eles dizem que a raiz mais profunda desse mal está na mágoa e no ressentimento das relações afetivas. A diabetes do tipo 1 fala de uma espécie de autodestruição, e a diabetes do tipo 2 reflete a rejeição ao açúcar e aos nutrientes do meio, numa abordagem da bioneuroemoção. Vamos falar agora da vesícula biliar. O sentido biológico da vesícula biliar tem a ver com a transformação dos alimentos em moléculas assimiláveis. Metafisicamente, isso fala da disposição com a qual a pessoa enfrenta as dificuldades da vida. Se ela é capaz de se impor perante os obstáculos. Ela ameaça a bile, que na mesma abordagem simboliza a expressão dos nossos conteúdos internos para resolver os problemas da vida. Se os impulsos agressivos não são liberados ou bem canalizados, a bile se transforma em cálculos. Isso seria a calcificação da agressividade que não foi gerida como deveria.
De acordo com essa simbologia, os problemas da vesícula podem surgir em pessoas que tendem a ser rígidas, que tendem a ser intolerantes e que se negam a encarar os fatos. Elas não conseguem resolver os eventos que sejam de difícil digestão. Elas não permitem que as coisas sigam seu curso. Por quê? Porque exigem que tudo seja feito do jeito delas, tá certo? Vamos agora para o intestino. O intestino representa a nossa capacidade de reter ou de soltar. Quando uma pessoa apresenta problemas no intestino, isso está relacionado com medos. Medo de quê, Mari? De faltar alguma coisa ou de não ser apreciado. Problemas no intestino estão relacionados também com crenças. E essas crenças nos fazem reter algo, provocando prisão de ventre, gases intestinais. E o intestino pode estar relacionado ainda com a falta de aceitação, a rebeldia e até mesmo com a incapacidade de assimilar. E isso gera o quê? Diarreia, ou seja, eu não aceito uma situação, eu me recuso a aceitar essa situação, eu não tenho condições de assimilar essa situação, então eu me desfaço dela o mais rápido possível, sem processar corretamente. A bioneuroemoção relaciona os problemas no intestino delgado com eventos que soltamos sem terminar de obter os benefícios que isso geraria mais à frente. Isso pode acontecer por causa de crenças ou por causa de julgamentos precipitados que nós podemos ter. Então, em vez de tentar compreender, de assimilar, de aceitar, nós preferimos o quê? Preferimos criticar, preferimos colocar defeito. E o excesso de crítica acaba dificultando a absorção intestinal. Nas palavras de Val Capelli e Gasparetto, no volume que eu já citei, quem vê defeito em tudo não aprende os conteúdos dos acontecimentos, nem se alimenta com as situações à sua volta. Essas palavras que eu disse seriam entre aspas, ok? Bem, se a pessoa quer se desentender rapidamente dos eventos desagradáveis, ela pode ter uma diarreia, porque ela não aceita o curso natural das coisas. Já o intestino grosso, no sentido biológico, recupera a água e os sais para manter o equilíbrio dos líquidos corporais e expelir as fezes. Expelir o que não é aproveitado daqueles alimentos que nós ingerimos. Simbolicamente, isso tem a ver com o equilíbrio entre o que é necessário reter e o que é necessário expelir. Isso na concepção da bioneuroemoção. Val Capelli e Gasparetto se referem ao intestino grosso como a expressão dos nossos mais profundos sentimentos. Segundo eles, o intestino delgado se remete aos critérios estabelecidos pela mente, pelo racional. Por essa análise que nos leva a decidir o que devemos aproveitar ou o que não devemos aproveitar de uma situação. Já o intestino grosso, não. O que ele faz é analisar o que realmente nós sentimos a respeito e não pensamos, né? O que nós realmente sentimos a respeito dos fatos da nossa vida. E no intestino grosso é onde as esferas materiais atingem as esferas espirituais. Então, o intestino preso reflete uma negação de se doar para a vida, de se doar para as pessoas que estão ao nosso redor, que estão no nosso meio. E também falo de um temperamento fechado, de sentimentos que se mantêm presos e não são externalizados, não são expressados. Mas esse excesso de reserva faz com que situações mal resolvidas permaneçam na esfera interior. Bem, esse foi o apanhado do sistema digestivo em uma visão holística. Se você quiser aprofundar mais, o ideal é começar a estudar alguma das abordagens com a qual você tenha sentido um pouco mais de sintonia,
Pode ser a metafísica, a metamedicina, a biodescodificação ou a bioneuroemoção. Você pode perceber que algumas pessoas consideram que a biodescodificação e a bioneuroemoção são sinônimos. Porém, o psicólogo espanhol Enrique Corbeira, que criou a bioneuroemoção, faz questão de afirmar que se tratam de duas coisas diferentes. Mas, seja qual for a linha que você decida aprofundar ou, inclusive, se você pretende ficar somente com o conteúdo deste curso, é importante atuar com responsabilidade. Nós, terapeutas holísticos, não substituímos o trabalho dos médicos. Uma terapia holística, como a leitura de aura, não age no corpo físico. Estudamos a anatomia pela visão holística, por encarar cada indivíduo como um ser integral. O simbolismo escondido no funcionamento do corpo humano nos ajuda a entender melhor os conteúdos interiores que interferem no nosso bem-estar e no bem-estar dos nossos consulentes. Mas a nossa abordagem não pode substituir a abordagem de um psicólogo nem a ação de um médico. Nós atuamos no nível sutil, energético e espiritual. Evidentemente, nós sabemos que isso se reflete nos campos físico, mental e espiritual, mas esses não são nossos campos de ação, certo? Então, insisto nisso para não corrermos o risco de sermos encarados como charlatães e para não fazermos promessas perigosas e irresponsáveis. Então, isso é tudo por hoje. A aula ficou um pouquinho longa, mas a gente se vê na próxima aula. Até lá!